Boa noite, sejam muito bem-vindos. Já entrei aqui um pouquinho antes para a gente já testar o áudio. Já comenta aqui para mim como que tá o áudio, se tá tudo certo. Sejam muito bem-vindos à minha casa, à minha sala, ao meu lar. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que passaram de ontem para hoje? Estão tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre harmonia interior, sobre desbloquear potenciais. Vamos falar um pouquinho sobre o que é potencial, o que é, né, o nosso interior. Já manda aqui, ó, já usa o aviãozinho, já manda para o máximo de pessoas possíveis que você acredita que seja necessário de estar nessa live, de estar nessa aula, que você acha importante transbordar na vida dessa pessoa, né? Essa aula. Então aproveita, já transborda aí na vida delas, como que tá o áudio, tá tudo certo? E vamos lá para mais essa aula. Sexta aula, né, sobre esse intensivão do jejum. E estamos sendo, né, encontrados aqui, né, por um pouco de informação, um pouco de insights, um pouco, né, de conhecimento sobre um tema bem controverso aí, né, bem comentado e bem criticado, né, principalmente quando a gente fala sobre o jejum e atividade física. É muito mais fácil a gente falar sobre jejum e espiritualidade do que falar sobre jejum e atividade física. E assim, né, a gente acaba entrando em bastante confusão quando a gente fala sobre jejum e atividade física. Mas quando a gente entendeu, né, nas primeiras aulas que o jejum faz parte de uma disciplina, faz parte de uma prática e é uma atividade, né, espiritual, que ela reflete no nosso corpo, reflete na nossa alma e traz autoridades espirituais aonde a gente precisa em determinados momentos, você fica mais sensível a escutar a voz de Deus, mais sensível ao mundo espiritual, e com isso a gente pode alavancar potenciais que estão dentro do nosso coração. Eu escutei uma frase, né, o ano passado, que tudo aquilo que é um potencial é praticamente um xingamento pra gente quando a gente pensa na nossa vida, quando a gente pensa no nosso trabalho, quando a gente pensa em colocar coisas em práticas, né, e a gente é considerado um potencial, é quase um xingamento. Por que isso, né? Toda vez que a gente pensa num potencial, né, a primeira coisa que a gente escuta, né, a gente pensa naquele terreno baldio, né? Você passa na frente do terreno baldio e pensa que esse terreno tem potencial de ser, né, um grande edifício, esse terreno tem o potencial de ser um supermercado, esse terreno tem potencial de uma construção, pode ser um lar, pode ser, né, um grande empreendimento, mas ele, naquele momento ele só é um potencial. Por quê? Porque ele está parado. Então toda vez que as pessoas falam que a gente é um potencial, automaticamente isso tem que se tornar no nosso coração um xingamento, porque se falaram que a gente é um potencial, a gente não está colocando em prática aquilo que a gente nasceu para ser, aquilo que a gente nasceu para elaborar, né, para a gente colocar, né, como primordial, como propósito na nossa vida. Toda vez que nós somos considerados potenciais, a gente é xingado porque a gente está num terreno parado, a gente é algo parado. Então, toda vez que alguém falar para você que você é um potencial, nada mais é do que um incentivo, tem que ser um incentivo para que você comece a colocar ações naquilo que te falaram. Você não pode ser um potencial profissional, você tem que ser um profissional de excelência, que dá resultados, que traz benefício para a sociedade. Então eu não posso ser apenas um potencial, eu tenho que ser algo que vai trazer resultados, algo que vai trazer lucratividade, algo que vai trazer recursos, né, tanto para a sociedade quanto para minha família. Então eu não posso ser um potencial em nada. Então tudo eu tenho que fazer buscando resultados. E toda vez que a gente fala sobre jejum e atividade física, a gente tem que pensar automaticamente, né, como vocês viram nas aulas anteriores, que o jejum ele é uma prática de algo, assim como a atividade física, ela é a prática, né, de exercícios ou de movimentos para que a gente possa movimentar o nosso corpo.
o jejum também é a prática de atividade espiritual, que vai refletir no meu corpo, que vai refletir na minha alma. Então, quando eu penso nisso, automaticamente eu tenho que trazer o jejum, tenho que trazer isso como se fosse realmente uma atividade física. Senão eu fico um sedentário, eu acabo me tornando um sedentário espiritual, quando eu não pratico atividades, disciplinas espirituais que vão fazer o meu homem espiritual crescer. Se vocês lembram, nas primeiras aulas, né, a gente é dividido no tripartido, corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele precisa de atividade física, a nossa alma precisa dos alimentos e o nosso espírito precisa de oração, precisa dessa conexão com o eterno. Então, quando eu penso nessas três coisas, automaticamente eu vejo que elas estão ligadas. Eu preciso, né, me alimentar bem para que o meu físico responda bem às atividades. Eu preciso que a minha alma esteja bem para que eu possa espiritualmente fazer, né, para que espiritualmente eu esteja bem. Então, automaticamente, os três estão interligados. Então, não é porque o jejum ele é uma prática espiritual que ele não vai refletir na minha alma, ele vai refletir no meu físico. Da mesma forma que não é porque a atividade física ela vai refletir no meu físico que ela não vai refletir na alma ou no espírito. Da mesma forma que a alimentação refletir nas minhas emoções, na minha alma, ela não vai refletir também no meu físico e no meu espírito. Então tudo que eu faço no material vai refletir no tripartido, corpo, alma e espírito. Então toda vez que eu penso nisso, eu tenho que fazer todas as disciplinas, tanto físicas, quanto da alma, quanto espirituais. E isso vai refletir no meu equilíbrio, na minha plenitude, para me buscar realmente a plenitude de Deus aqui na Terra. Então, quando eu busco esse equilíbrio em tudo que eu vou fazer, seja me alimentando, seja praticando atividade física, seja orando, esse equilíbrio vai trazer benefícios para mim, o meu ser. Toda vez que eu penso em mim, pessoa, em mim, no meu ser, eu tenho que pensar em mim como um tripartido, corpo, alma e espírito. Se algo na minha vida, refletindo aqui materialmente na minha alma ou espiritual, não estão bem, é porque algo dentro do tripartido não está em equilíbrio, não está em harmonia. Então por isso que a gente tem que estar o tempo todo buscando a harmonia, buscando o equilíbrio, buscando essa homeostase, não somente do nosso metabolismo, não somente do nosso físico, mas sim também do tripartido, do meu ser, corpo, alma e espírito. Então, quando eu busco esse equilíbrio, automaticamente isso vai refletir no meu material, vai refletir na minha alma, vai refletir no que eu sou, no que eu faço, em como eu ajo. Fez sentido para vocês? Coloca aqui, ó, no comentário. Fez sentido, Ela? Tá fazendo sentido para vocês? Então, né, quando a gente pensa, né, no nosso físico, o que o físico é na cosmovisão bíblica, né? O nosso físico é o templo do Espírito Santo. Toda vez que eu penso no que é o templo, automaticamente eu tenho que ir no que a Bíblia fala sobre que é o templo do Espírito Santo, né? Então, né, em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Quantas vezes, principalmente nessa geração, a gente está escutando uma frase, né, que dita a nossa realidade hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Quem aqui já escutou essa frase? Meu corpo, minhas regras. Tudo que eu fizer, desde que me faça feliz, tá bom. E isso não é verdade. Quando a gente entende que não somos de nós mesmos, né? Que somos de Deus, somos criação de Deus, somos criatura de Deus, somos filhos de Deus, automaticamente eu vou ter que prestar contas do meu corpo, eu vou ter que prestar contas do que eu faço aqui na terra. Então, em 1 Coríntios 6,19 fica claro quando fala que vocês não são de vocês mesmos, nós não somos de nós mesmos. O meu corpo não é minhas regras, o meu corpo é de Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo vai habitar. Se ele vai habitar em mim, eu tenho que tomar conta do meu corpo para me prestar contas depois para Deus. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Meu corpo não é meu. No meu corpo não são minhas regras. Eu tenho que ir pelas regras que foram ditas e dadas por Deus para que eu possa viver a plenitude de Deus na terra.
Muitas vezes a gente acha, né, que muitas vezes a gente não está conseguindo acessar a plenitude de Deus na Terra, porque a gente está vivendo o meu corpo, minhas regras. O que eu fizer tá bom se me faz feliz. Só que o que é a felicidade? Se a felicidade, depois de um tempo você entende que a felicidade ela não é um estado de espírito, mas assim um momento, né? Ela é uma escolha. Eu escolho ser feliz, né? E a felicidade ela só existe se momentos tristes existirem também. Então, o que faz, né, a felicidade existir? Momentos tristes existirem também. E o que eu faço, né? O que eu tenho que pensar? Que momentos tristes nada mais são que momentos que eu considerei triste. Porque geralmente nenhum momento realmente ele é triste 100%. Tem situações tristes, né, que podem me deixar triste, a minha alma não pode se alegrar com aquela situação, mas não necessariamente que essa situação seja realmente triste. Ela só não está dentro não só cumpriu as expectativas do que eu tinha para aquele momento. Então, nenhum momento realmente ele é triste, ele não cumpriu as expectativas que eu coloquei naquele momento, e eu não fui feliz porque as expectativas não foram supridas. Então eu não tive uma recompensa, né? Então a gente viu nas aulas anteriores também sobre essa recompensa momentânea, e acaba porque eu não tive um dia feliz ali, né? Que eu não considerei feliz, porque eu não consegui alcançar a recompensa necessária da expectativa que eu coloquei naquele momento, naquela situação, naquela conversa, naquele diálogo, naquela situação em si, e eu não recebendo a recompensa da expectativa que eu coloquei, eu considerei aquele momento triste, eu considerei aquele momento que não me agradou, não foi uma recompensa, né? Então, tem uma frase na série Vikings, né? Quem assistiu, ela é muito comum, principalmente quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa em reinados, quando a gente pensa em governo, né? Toda vez que você acessa essa realidade, quando você acessa esse governo, quando você acessa essa liderança, você vai começar a entender que momentos infelizes são mais comuns do que felizes. A infelicidade ela é mais comum do que a felicidade. E é isso que deixa os momentos felizes tão benéficos, tão palpáveis, tão valiosos pra gente. Por isso que o tempo todo a gente está correndo atrás da felicidade. Mas muitas vezes a felicidade que a gente está correndo é uma expectativa muito grande, porque eu não consigo alcançar essa felicidade que eu estipulei como feliz, que eu estipulei como objetivo final, e chegando, né, não conseguindo alcançar essa expectativa, eu considerei aqueles momentos tristes. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar que eu vou pagar contas, né? E vou prestar contas do meu corpo, vou prestar contas do meu templo, porque a palavra de Deus ela é clara em 1 Coríntios 6,19, que vocês não são de vocês mesmos. E se a gente não é de nós mesmos, a gente vai prestar conta do que a gente fizer aqui na terra. Principalmente pensando no nosso corpo. Deus ele te deu um corpo para você cuidar, né? A gente tem que ser bom mordomo do que Deus nos entregou. Cara, todos os dias você acorda, todos os dias você tem saúde, né? Se você está saudável aí, né? Mas todo dia você tem uma nova oportunidade de colocar em prática, de correr atrás, né? Dos seus sonhos, dos seus compromissos. Todos os dias você está acordando. A gente teve esse dia todo para a gente poder entregar e correr atrás de todos os nossos propósitos e estar mais próximo do que a gente considerou feliz, do que a gente está considerando que vai ser a nossa felicidade. Então a gente está o tempo todo correndo atrás disso. Então se eu entendo que eu tenho que ser bom mordomo do que Deus me entregou, e a maior bem que Deus me entregou foi o meu corpo, foi você mesmo, então você está cuidando de algo que não é seu. Se você está cuidando de algo que não é seu, você tem que ser bom mordomo. Você tem que cuidar com mais zelo ainda. Você tem que ter temor, né, do dono dessa casa, desse templo, que
ele vai vir depois porque você vai prestar contas para ele, e você entregou uma casa limpa, uma casa saudável, uma casa bem estruturada, onde você desenvolveu ela para poder durar, né, mais tempo, para que você possa colher todos os frutos desse lar. Então você tem uma responsabilidade sobre o seu corpo. A sua responsabilidade é cuidar. Quando a gente pega, né, no princípio lá, Gênesis 2, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E é essa perspectiva que eu quero trazer para vocês. Não só sobre uma terra, não só sobre o jardim, mas você hoje é o jardim do Éden. O seu corpo foi entregue para você para que você cuide e cultive ele. E você dê bons frutos. Você vai dar bons frutos como? Tendo uma saúde boa, tendo um físico, né, agradável, onde você possa cumprir todos os processos metabólicos seus de uma forma saudável, que você não vai ficar cansado, que você não vai ficar sem vigor, que você não vai ficar, né, não vai envelhecer antes da hora, você não vai acarretar doenças antes da hora. Então isso é cultivar o que Deus te entregou. Você é o novo jardim do Éden. Você tem o dever e a mordomia de cuidar daquilo que Deus te entregou. Todos os dias você tem uma nova oportunidade. E quando a gente pensa nisso, automaticamente, né, como a gente tinha que cuidar e cultivar do jardim do Éden, a gente tem que cuidar e cultivar do nosso corpo. Fazendo o quê? Colocando boas sementes, boa nutrição, boa hidratação, para que a gente possa cuidar do nosso corpo. Isso vai ser importante e Deus vai aprovar. Deus aprova você cuidar do seu corpo, porque Ele te entregou isso para você poder cuidar, você ser bom mordomo. Muitas vezes a gente fica preocupado, né, em vestir boas roupas, em ter bons alimentos, em se alimentar bem, né, e a gente não está cuidando do nosso corpo. A gente quer, né, comer uma comida diferente, a gente quer ter a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor calça, a melhor vestimenta, a melhor alimentação. E será que eu estou realmente entendendo o princípio de tudo isso? Em Mateus capítulo 6, versículo 25, né, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupar com a sua própria vida não é a vida sua física, e sim quanto ao que comer e ao que beber. Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber. A gente precisa entender e interpretar o texto bíblico de forma literária. Não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, porque na própria palavra de Deus fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, quando a gente entende que uma necessidade nossa é tudo aquilo que faz a gente manter vivo na terra, manter a nossa fisiologia bem feita, nosso metabolismo bem feito, onde a gente tem energia para cumprir todos os nossos trabalhos. Então isso está relacionado à nossa necessidade. As nossas necessidades são tudo aquilo que vai suprir, né, e vai poder manter o nosso processo, né, metabólico, a nossa fisiologia adequada. Então, enquanto a isso, Deus vai suprir todas as nossas necessidades, né? Ele não... as aves do céu, né, elas não precisam plantar nem cultivar para poder ter alimentos, e sim, né, Deus ele entrega o alimento de cada dia. Do mesmo modo, né, os filhos dele também vão ser supridos das necessidades fisiológicas, que é comer e beber. Então, né, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao comer e quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo. Aí muitas pessoas pensam, eu não preciso me preocupar com o meu corpo. Perante, né, tem uma vírgula aí no texto aí e coloca-se, né, um adjetivo aí, quanto ao que vestir. Então não tenho que me preocupar com o meu corpo e quanto ao que vestir, porque isso é uma necessidade e Deus vai trazer, né, e vai cumprir essa necessidade sua, enquanto ao que vestir. E ele finaliza, né, esse versículo, né, o versículo 25 de Mateus 6, não é a vida mais importante que a comida? Então, mais importante que comer é viver. E o corpo mais importante que a roupa? Então, mais importante do que a roupa é o corpo. Então, eu tenho que pensar em me alimentar bem, mas também em cuidar do meu corpo.
Porque o meu corpo ele é mais importante do que a minha roupa. E a comida, né? A vida é mais importante do que a comida. Então tudo que eu fizer em excesso vai trazer malefícios para o meu corpo. Então, tanto, né, a nossa alimentação quanto nossas atividades físicas tem que estar alinhadas para a gente poder viver a plenitude de Deus na Terra. Conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo, né? E muitas pessoas colocaram um ditado muito grande, né? Até mesmo como desculpa, né? De engordar conforme vai envelhecendo, né? Que o meu metabolismo ficou lento depois que eu envelheci. Ou o meu metabolismo é lento na minha genética, por isso que eu não consigo emagrecer. E a realidade é que a genética, né? E toda essa parte do metabolismo lento ou não, conforme a gente vai ficando mais velho, está relacionado totalmente ao nosso fenótipo e não à nossa genética. 1% das consequências, né, da gente engordar ou não está relacionado, né, à nossa genética. O restante está todo relacionado ao nosso fenótipo, aonde a gente vive, o quanto que a gente come, o quanto que a gente pratica de atividade física. Então, falar que o nosso metabolismo ele ficou mais lento porque eu envelheci é totalmente, né, um ditado ou totalmente uma forma ruim de pensar em relação a isso, porque o nosso metabolismo ele não fica mais lento, é a gente que diminui as atividades, principalmente quando a gente pensa em alimentação. Muitas vezes a gente continua se alimentando da mesma forma que a gente era quando a gente era mais novo, não pratica a mesma quantidade de atividade física e por isso está engordando. A gente viu isso nas aulas anteriores também. E por que eu falo isso para você? Na palavra de Deus também é clara quanto a isso, né? Que a gente tem que aproveitar a nossa juventude, a nossa mocidade, para fazer tudo o que a gente precisa fazer, principalmente cuidar do nosso corpo. Se eu não cuidei do meu corpo enquanto eu sou novo, enquanto eu sou mais... eu tô no meu vigor total, na minha mocidade total, né? E depois eu não cuidei, né, dele nesse período, tudo que eu não fiz nesse período vai refletir quando eu ficar mais velho. Então, né, Eclesiastes 11:10 fala: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então o nosso metabolismo ele não vai ficar mais lento, mas a nossa juventude e o nosso vigor vão passar. E o que eu tenho que fazer? Como eu falei na aula de ontem, fazer uma adaptação da minha nova realidade, fazer uma adaptação da minha nova forma de viver, da minha nova cultura, né? Você vê aí, né, principalmente alguns idosos, principalmente, estão ficando famosos porque estão praticando atividade física depois da velhice ali, e eles estão tendo um resultado muito benéfico por causa da atividade física. Não porque o metabolismo deles está mais lento, mas porque eles começaram a praticar atividade física porque eles viram que essa nova realidade deles não vai conseguir suprir tudo fisiologicamente. Eles precisam dar estímulos necessários para que eles possam usufruir dos benefícios da atividade física. Fez sentido para vocês? Como que tá? Estou falando muito rápido, tá tranquilo? Coloca aí para mim, por favor, que de vez em quando eu dou uma animada aqui e começo a falar um pouquinho mais rápido. Então, como que tá para vocês a informação? Tá boa? Comenta aí para mim aí, tá tranquilo? Então a pergunta que eu faço para você hoje: você tem cuidado do seu corpo nos últimos anos? Você tem cuidado do seu corpo nos últimos meses? Você tem cuidado da sua alma nos últimos anos, nos últimos meses? Como que tá, né, a sua vida hoje? Como que tá a sua alma? Como que tá o seu espírito? Você tem se conectado com o Eterno? Você tem se conectado com o Criador? Você tem se conectado com Deus? Você tem conversado com Ele? Você tem criado intimidade, relacionamento com Ele nesse diálogo? Como que tá a sua vida espiritual? Como que tá a sua vida emocional, a sua alma? Como que tá o seu corpo? Como que tá o seu físico? Como que tá o templo do Espírito Santo? Você tem cuidado dele? E em Efésios 5:19, né, ele fala muito claro: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Se você não cuida do seu corpo, você está odiando aquilo que Deus te entregou. Você consegue odiar você mesmo? Você consegue odiar o seu corpo? Para você não cuidar dele?
Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então que você receba agora, onde você está aí, um pouco desse amor de Cristo, para você poder gerar mesmo uma metanoia, para você possa ter uma metanoia e começar a pensar no tripartido e não só individualmente. Uma coisa que eu aprendi com bioquímica foi pensar na bioquímica por completo. Pensar nas setas ligando, nas enzimas fazendo todo o trabalho, na digestão do carboidrato, formação de glicogênio, o que o glicogênio faz, para onde ele vai, no que ele é transformado, para onde o tecido adiposo vai ser quebrado, para onde que ele vai ser transformado, o que ele vai fazer no nosso metabolismo. E não tem como eu estudar isso individualmente. Da mesma forma que não tem como eu pensar só no meu corpo, ou pensar só no meu espírito, ou pensar só na minha alma. Logicamente que em determinados momentos, algum, desse tripartido seu vai pedir mais atenção. E quando você conseguir alinhar os três, aí você vai começar a entrar em homeostase para poder entrar nesse equilíbrio e trazer essa harmonia, buscando a plenitude do que Deus tem para te entregar. E eu te falo, não tem como você cuidar da sua empresa, da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, dos seus propósitos. Não tem como você cuidar de tudo isso se não tiver alinhado, se não tiver tudo em equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Que não adianta você construir um grande império e no final dessa construção desse império você não está saudável para poder administrá-lo. Não adianta você construir um grande império, estar forte no físico, mas na sua alma você está totalmente ansioso, preocupado, angustiado, cheio de bloqueios emocionais. Não tem como você acessar novas visões, novos sonhos, acessar novos projetos do que Deus tem para te entregar se o seu homem espiritual não estiver alinhado com Deus. Então esse equilíbrio, essa harmonia é o que a gente precisa buscar o tempo todo aqui na Terra. Em determinados momentos, a gente até fez uma dinâmica na igreja o ano passado, na igreja Terrila, a igreja local onde eu sou membro, hoje, a igreja Terrila, e a gente fez uma dinâmica, onde a gente olhava a nossa roda da vida, e ali, naquele momento ali, eu percebi que a minha alma estava totalmente, não estava sendo treinada. A minha alma estava retrocedendo, ela estava perdendo força, porque eu estava mais preocupado em cuidar do meu físico e cuidar dos meus negócios e também cuidar do meu homem espiritual, e a minha alma não estava sendo alimentada com passeios, com momentos com um tempo de excelência com a minha família. E foi uma coisa que eu coloquei como meta desse ano, foi colocar mais tempo com a minha família, colocar mais passeios para a gente poder desfrutar de tudo que Deus está nos entregando. Então às vezes a gente se perde nos compromissos, numa quantidade de compromissos e quantidade de afazeres do dia a dia, e esquece que a nossa alma vai sendo oprimida na quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Até mesmo na pressão que isso tudo estava fazendo na nossa alma. Nesses momentos a gente precisa começar a rever e buscar equilíbrio no tripartido. E como que a gente entende isso? Toda vez que a gente entende sobre buscar esse equilíbrio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo isso é realmente pela glória de Deus. Se eu estou fisicamente bem, emocionalmente bem, espiritualmente bem, tudo vai fluir bem, porque tudo é pela glória dele. Se ele nos entrega, é para a gente poder devolver para ele. Ele nos entregou como bom, ele viu bom mordomia em nós, e a gente precisa devolver isso para ele. Em 1 Coríntios 10, 31 também fala assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então a gente precisa o tempo todo estar estimulando essa busca
geral, né? Essa busca dessa harmonia, desse equilíbrio, né? E muitas vezes é complicado a gente fazer isso sozinho. É complicado a gente buscar isso sozinho. E uma das maiores ensinamentos que a gente vê na Bíblia é isso, que se encontra em Eclesiastes 5, né, no Eclesiastes 4, do versículo 9 ao versículo 12. Tem momentos que a gente precisa de um companheiro, tem momentos que a gente precisa de um parceiro, tem momentos que a gente precisa de um amigo que vai nos alavancar para o próximo fase, para a próxima etapa. Em Eclesiastes 4, versículo 9 ao 12, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho quando você está em duas pessoas trabalhando. Porque se um cair, o outro vai levantar, isso o seu companheiro, mas ai da que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Muitas vezes, né, a gente vai se perder nas atividades, vai se perder nos compromissos, se não tiver um companheiro nos mostrando e nos trazendo de novo para o caminho da busca do equilíbrio, da busca da plenitude, a gente não vai conseguir voltar para esse caminho e vai se afundando cada vez mais. Então é melhor ser dois do que um, porque se você cair, o outro vai vir levantar. Você não está treinando, precisa ter alguém ali te ajudando. Ah, Helder, eu não estou conseguindo treinar porque eu não estou tendo ânimo. Chama um parceiro de treino. Contrata um personal trainer. Ah, Helder, eu não estou conseguindo me alimentar direito. Contrata um nutricionista. Contrata alguém que vai te acompanhar nisso. Conversa com a sua família. Crie estratégias. Tem momentos que você precisa mudar os hábitos, mudar a cultura alimentar da sua família. Aonde você precisa, como um grande, né, guerreiro, como um grande líder de batalha, reunir, né, todos os soldados, todas as pessoas da sua família, todos os membros da sua família e colocarem uma estratégia. A partir de hoje não vai entrar determinados alimentos na minha casa, não vai entrar determinados alimentos no meu lar, para que eu possa receber a plenitude de Deus, para que eu possa tratar, né, essa batalha e guerrear essa batalha com as armas necessárias para aquele momento. Então é melhor serem dois do que um, porque se duas pessoas, né, no mesmo lado da batalha estiverem guerreando contra a batalha, melhor vai ser aproveitado essa estratégia. Então a gente viu, né, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Eu te falo hoje, né, principalmente hoje, falando sobre jejum, falando sobre treinamento físico, que o jejum ele vai estimular o seu homem espiritual. Mas a gente viu nas aulas anteriores que o jejum nada mais é do que um déficit calórico. E em qual momento da nossa vida a gente vai fazer um déficit calórico sem necessariamente diminuir a nossa alimentação, sem necessariamente praticar o jejum, ficar sem comer? Fala para mim um outro momento que a gente vai fazer esse déficit calórico. Praticando atividade física, praticando exercício físico. A gente vai fazer um aumento de gasto calórico, principalmente quando a gente pensa em estado sedentário, que automaticamente você está entrando em jejum, e se você entregar isso para Deus, você está alimentando seu homem espiritual. Bum! Explodiu aí na sua cabeça aí? A própria atividade física faz com que você entre num estado em jejum, principalmente se você está sedentário. Se não explodiu sua cabeça agora, eu não sei o que vai fazer explodir. Se você entender que a própria atividade física, o próprio exercício físico, ele aumenta o seu gasto calórico, automaticamente você já entra num déficit calórico, automaticamente você já está realizando um jejum. Fez sentido para você? Levanta a mãozinha e coloca que faz sentido. Ó. Quantas vezes a gente se frustra porque a gente não consegue fazer um jejum, né, realmente alimentar ali, ou a gente não consegue fazer um déficit calórico? Mas o que você precisa fazer automaticamente poderia ser aumentar a sua frequência de atividade física, a sua frequência de exercício físico.
para que você possa ter um gasto calórico maior, para que você possa acessar um jejum sem precisar estar restringindo sua alimentação. Então, qual nível você está hoje para praticar o jejum? Qual nível você está hoje? Será que realmente você precisa praticar o jejum se privando de alimentos? Se privando de alimentação ou diminuindo, fazendo o seu déficit calórico? Ou você está tão sedentário que só de você praticar atividade física, aumentar a sua frequência de atividade física, você já vai estar realizando o jejum? Tem que ter explodido sua mente agora. Automaticamente, quando a gente já exercita, a gente já vai praticar a nossa fé, a gente já vai praticar já vai cuidar do nosso tempo, automaticamente a gente vai cuidar da nossa alma. Se eu estou praticando a nossa fé, a gente já vai estar alimentando o nosso homem espiritual. Se eu estiver cuidando do meu tempo, se estiver praticando atividade física, eu já vou estar cuidando do meu físico. Automaticamente eu vou realizar um déficit calórico, o meu metabolismo, no meu processo oxidativo vai ficar favorável, né, para que eu possa usar recursos e toxinas que estão no meu corpo, possa eliminar ela, e principalmente o meu cérebro vai gerar neurotransmissores necessários para o bem-estar, para poder controlar a ansiedade, liberação de endorfina, liberação de ocitocina. E isso vai fazer com que a minha alma também seja cuidada. Então, olha a quantidade de coisas que são benéficas para você só de você praticar atividade física. Se você não tiver levantado agora a bunda do seu sofá e começar a fazer alguns polichinelos, eu não sei mais o que eu posso te falar. Não tem como você entender isso e continuar parado, e continuar sem praticar atividade física. Amanhã você tem que começar uma caminhada, você precisa começar a fazer uma matrícula numa academia, você precisa se movimentar a partir de amanhã, para você buscar toda essa plenitude de Deus. E qual que é a diferença, né, da atividade física e do exercício físico? Qual que é essa diferença? Você sabe a diferença da atividade física e do exercício físico? Quem aqui sabe? Coloca aqui para mim nos comentários aqui. Qual que é a diferença da atividade física e do exercício físico? Sabe a diferença da atividade física e do exercício físico? Então, a atividade física, né, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela considera a atividade física todo e qualquer movimento produzido por músculos esqueléticos que precisem de um gasto energético. Então, toda vez que eu movimento meu corpo, ó, vou movimentar aqui, levantei, sentei, já estou praticando atividade física. Fui até o portão levar o meu lixo, né, para a rua, ou fui, né, levar o meu cachorro para passear, ou eu fui andando até o meu trabalho, eu estou praticando uma atividade física. Todo e qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que precisam de um gasto calórico. Tudo que eu vou fazer que movimenta o meu músculo, que movimenta minhas articulações, até esse movimento aqui que eu estou fazendo aqui agora, ó. Eu estou movimentando meu músculo esquelético, estou fazendo uma atividade física. A atividade física é tudo aquilo que eu pratico, que faz movimentação do meu músculo esquelético e não necessariamente seja algo direcionado. Não precisou ninguém me falar o que eu preciso fazer. Só de eu fazer uma atividade física, ou fazer um movimento, andar, correr, agachar, sentar e levantar, flexão de braço, barra, qualquer movimento que eu faça é uma atividade física, já vai gerar um gasto energético, já vai fazer os meus músculos esqueléticos trabalharem. Isso é uma atividade física. O que uma pessoa sedentária é? É uma pessoa que não pratica determinada quantidade diária de movimento do músculo esquelético, aonde não tem um gasto energético adequado. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 adultos e 4 entre 5 adolescentes no mundo não praticam atividade física dentro do volume esperado. 1 em cada 4. Então, de cada 4 adultos,
Um não pratica atividade física na recomendação e volume esperado diário. Boa noite, Cris. Boa noite, Paulo. Tudo bem com vocês? Cara, 1 em cada 4 adultos. 1 em cada 4 adultos não praticam atividade física dentro do volume esperado. 4 entre 5 adolescentes. As nossas crianças, os nossos adolescentes não estão praticando atividade física por causa do uso excessivo de celulares, por causa do uso excessivo de televisão, videogame, computador. Cara, 4 em 5 adolescentes no mundo não praticam atividade física. É um número muito grande. Uma das causas desses adolescentes não praticarem atividade física, a culpa é nossa. Nós, pais, não estimulamos nossas crianças a praticarem atividade física. Se 1 em cada 4 adultos não praticam a recomendação diária, 4 em 5 adolescentes no mundo não praticam atividade física dentro do volume esperado. E agora eu vou falar para vocês, o número é alarmante. O número é alarmante. Porque a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é que os adultos façam pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade moderada e intensa por semana. Por semana. De 150 a 300 minutos de atividade moderada e intensa por semana. Divide isso por 7. Quantos minutos você precisaria fazer por dia? 150 minutos por semana. Se a gente dividir isso aí por 10, dá 15 minutos diários. Então, no mínimo, você precisaria... No mínimo, você precisaria estar praticando pelo menos 20 minutos de atividade física diárias para cumprir a recomendação semanal pela OMS. De 150 a 300 minutos de atividade física moderada e intensa por semana. Você não tem 20 minutos das suas 24 horas para você fazer uma caminhada, para você praticar essa atividade física? Quanto tempo faz que você não faz 15 minutos, 20 minutos de caminhada? Então você está dentro do quadro de sedentário. E quais que são, os malefícios do sedentarismo? Aumento de peso, colesterol e triglicerídeos altos, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, risco de diabetes tipo 2, apneia do sono, depressão, ansiedade, entre outras causas. Então, o tanto de malefícios que a gente vai encontrar. E quando a gente vê um número alarmante de 4 a 5 adolescentes no mundo não praticam atividade física dentro do volume esperado. E aqui, até o Paulo colocou aqui, realmente nós somos espelho aos nossos filhos, tanto em relação à atividade física quanto à alimentação. Nós escolhemos o melhor para a vida deles. Não adianta eu cobrar o meu filho de ter uma alimentação saudável se na minha casa só entra fast food. Se eu não tenho uma alimentação que eu faço o cozimento. Se no armário, quando eles vão procurar alguma alimentação, só tem bolacha recheada, chocolate, guloseimas. Não tem uma fruta no meu cesto de fruta, não tem um vegetal na minha mesa. Aí eu trago para vocês que realmente não é uma genética, é um fenótipo, é a cultura do meu lar. Se a cultura do meu lar não tem o hábito de fazer a prática do jejum, de não ter o hábito de fazer a prática da alimentação saudável, não ter a prática de comer alimentos saudáveis como frutas, legumes e vegetais, carnes magras, e não tenho esse hábito, no final, quem vai pagar o preço de tudo isso são os meus filhos. Então o reflexo do meu lar, o reflexo dos meus filhos vão ser o que eu emprego para eles. Se eu não dou uma alimentação saudável, se eu não estimulo a atividade física, se eu não faço eles procurarem isso, qual que é a culpa deles ou a culpa é minha como pai?
E cara, a solução seria meio lógica depois que você viu esses números. É lógica. Para você deixar de ser sedentário hoje, o que você precisa fazer? Pelo menos 20 minutos de atividade física diária. Pelo menos 20 minutos de atividade física diária. Você vai sair de um quadro sedentário para um quadro ativo. Está vendo o peso de tudo isso agora? Se você não cuida do seu próprio corpo, como que você vai cobrar dos seus filhos que eles cuidem também? Se você não se alimenta bem, como você vai cobrar dos seus filhos que eles se alimentem bem também? O peso é muito grande. Enquanto você não tem uma responsabilidade sobre uma outra pessoa, quando você não tem a responsabilidade de liderar uma família, de liderar um filho, ou de liderar uma equipe, vou dar um exemplo agora, a gente está falando sobre filhos, mas você imagina, por exemplo, que você é um líder de uma empresa. Como que você vai estimular que os seus funcionários, que os seus liderados, que os seus discípulos ali tenham uma atividade física, tenham uma alimentação saudável, se você não dá o exemplo? E como que eles vão saber, né? Totalmente se você dá o exemplo ou não? Vai refletir o seu físico. Se você aparentemente não tem um físico saudável, né? Logicamente que não precisa ser um físico malhado, né? Atlético ali, mas ter um físico saudável, onde a sua cor é saudável, onde o seu ânimo é saudável, onde você aparenta ser uma pessoa saudável, como que você vai estimular a sua equipe a estar saudável também? E às vezes, né, é difícil a gente praticar a atividade física. Porque a atividade física é algo que fica meio vago, né? É só colocar um tênis e praticar uma atividade física, Helder? Realmente seria só isso. Você colocar um tênis hoje e fazer uma caminhada de 20 minutos. De você na sua casa, sempre você precisar sair, você pegar e fazer algumas flexões, você pegar e fazer uns polichinelos, você fazer algumas abdominais, você está fazendo gasto calórico, você está movimentando o seu músculo esquelético ao ponto de fazer um gasto energético que vai fazer você praticar uma atividade física. Aí eu trago para você a diferença de atividade física e de exercício físico. Existe diferença de você praticar atividade física e de você praticar exercício físico. O porquê de contratar um personal, do porquê você contratar um profissional da saúde para poder te ajudar, seja na nutrição ou seja na atividade física. Porque ele vai elaborar uma planilha de exercícios físicos aonde vai cumprir as suas necessidades, principalmente quando você me traz, né, na anamnese, Helder, eu não gosto de fazer uma caminhada, eu não gosto de correr, eu não gosto de musculação, não gosto de jogar bola, não gosto... Eu vou trazer uma estratégia e um plano para que você possa praticar exercícios físicos direcionados que vão fazer você gastar, vai fazer, né, o estímulo do seu músculo esquelético para você poder fazer um gasto energético. Então essa é a diferença de atividade física. Atividade física é tudo e qualquer movimento que você recrute, né, os seus músculos esqueléticos que vai fazer um gasto energético. Agora vamos trazer, né, a referência da OMS para exercícios físicos. Exercícios físicos como práticas programadas. Consequência de movimentos que buscam um objetivo concreto, seja ele ligado à saúde ou à estética. Ou os dois. Ou seja, todo exercício é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Tem que explodir na sua mente isso. Nem toda atividade física é um exercício. Se você tem o objetivo de crescer os seus bíceps, não adianta você ir correr na rua. Se você tem o objetivo de desenvolver as suas pernas, não tem como você desenvolver suas pernas fazendo flexão de braço. Então, dentro do seu objetivo final, o profissional vai montar uma planilha de treino que vai suprir as suas necessidades e vai fazer você realizar os estímulos daquelas unidades motoras, daquele músculo esquelético, para que você tenha um gasto calórico e tenha um estímulo de recrutamento de fibras musculares que favoreçam o crescimento muscular
daquele lugar. Então, essa é a diferença de atividade física e de exercício físico. Nem toda atividade física é um exercício físico, mas todo exercício é uma atividade física. Então hoje, se você fizer sua matrícula na academia e fizer ali 1 hora de musculação moderada, intensa ali, você está saindo do sedentarismo também. Por isso o estímulo o tempo todo de você procurar um local para você poder intencionalmente estar praticando uma atividade física, através de um exercício físico, como prática programada. É você estar cuidando de você, você ir numa academia, você ir num centro de treinamento de crossfit, ou você ir num pilates, ou você ir em qualquer lugar, né, que você tem alguém direcionando você para aquele exercício, vai fazer com que você pratique uma atividade física. Então é isso que eu trago para vocês hoje, essa intencionalidade. Não só praticar uma atividade física. O bom dos exercícios físicos, né, principalmente com outras pessoas, né, como a gente viu no texto bíblico lá mesmo, é melhor serem 2 do que 1, porque se você estiver caindo, outro vai vir te levantar. Então, às vezes, você precisa de um profissional ao seu lado, às vezes você precisa de um amigo ao seu lado, às vezes você precisa de um parceiro de treino, muitas vezes você precisa de uma energia, de um corporativo, né? É por isso que o CrossFit ficou tão conhecido dos últimos anos, por causa da atividade física, do exercício físico corporativo, onde a energia do local está propícia a praticar a atividade física, dentro das academias de musculação. A gente está se perdendo, né, um pouco nas academias de musculação, porque muitas pessoas estão indo nas academias para poder socializar, para poder tirar foto, para poder ter um seu social ali, né? Mas estão esquecendo realmente de praticar e fazer os exercícios físicos programados, né? Mas é mais saudável do que estar em casa deitado no sofá assistindo uma televisão, né? E comendo qualquer guloseima. Então é sobre essa intencionalidade, você está buscando essa intencionalidade com o seu corpo. Você separar esse momento para você cuidar dele. Do mesmo jeito que você precisa separar o seu momento com Deus, do mesmo jeito que você precisa separar o seu momento para fazer o cozimento dos seus alimentos, a escolha dos seus alimentos. Eu falo, né, para minha esposa principalmente, ela sabe, né, que eu tenho um prazer muito grande de ir no supermercado, comprar os alimentos para casa, porque para mim aquele momento faz parte da minha alimentação, onde eu vou escolher os melhores alimentos para trazer para o meu lar, para suprir uma necessidade física, em determinado momento para suprir uma necessidade da alma, uma vontade, um desejo, né, para poder saciar um paladar sobre algo que eu estou com vontade de comer. Então eu tenho que ser intencional desde o momento que eu estou indo no supermercado, desde o momento que eu estou indo fazer minha atividade física, até o momento que eu estou indo na igreja, no corporativo, desde o momento que eu fecho no meu quarto e busco a presença do Pai que está em secreto, das coisas, né, que eu como escondido. Quantas vezes, né, a gente vai ali, né, a gente programa um programa de alimentação ali, e em determinado momento a gente vai, né, querendo esconder das pessoas e busca ali um chocolate, alguma coisa, querendo enganar o nosso nutricionista, o nosso coach, o nosso personal. Ou, né, na academia era para você fazer 4 séries e você faz só 3. Isso também está relacionado ao seu íntimo, o seu secreto. Esse também é o seu quarto. Será que você está mentindo para o personal ou você está mentindo para Deus? Está mentindo para você mesmo? É isso que eu tenho que começar a pensar. Era para fazer 8 repetições, eu fiz só 6, eu fiz só 7. Ou era para me ter feito 6 com uma carga mais alta e eu fiz 12 repetições e tá bom, com uma carga mais baixa. Então tudo isso são reflexos do que eu faço no meu secreto. Então hoje, né, eu espero que você tenha se encontrado mesmo com essa aula, ao ponto de ficar constrangido com tudo aquilo que você não está fazendo de acordo, né, com o que você se propôs no começo desse ano, ou que você se propôs no ano passado, né, esse ano acabou de começar. Para você que vai assistir essa aula depois,
daqui a algum tempo, nesse projeto. Que fique para você, né, esse constrangimento dessa aula hoje. Mas eu falo para você e te dou já a solução, né? Você não é sedentário, você está sedentário. Nessa vida a gente não é nada. A gente não é nada, a gente sempre está. E tudo que eu estou, eu consigo mudar. Eu consigo fazer uma transformação. Então a frase que eu deixo para você hoje é que você não é nada, você está sempre alguma coisa. E quando eu tenho essa afirmação do que eu estou sedentário, eu estou, preguiçoso, ou estou sem treinar, essa frase ela já nos mostra um ato de transformação. Eu posso mudar essa realidade. Eu estou com sobrepeso, eu estou obeso, eu estou muito magro. Eu posso mudar essa situação. O que você precisa fazer? Levanta, anda, coloca um tênis, coloca uma roupa de academia, vai fazer uma inscrição na academia, procura um nutricionista, procura um profissional da saúde, procura um personal trainer e se movimenta, tenha ação. A própria palavra nutrição, ela vem do ato de ter uma ação. A própria palavra musculação, ela tem a palavra de ação. Então você precisa se colocar em ação. Então a partir de hoje, dentro desse constrangimento dessa aula, você não pode mais ficar parado. A partir de hoje, entendendo que você vai praticar o jejum, iniciando uma prática, uma atividade física, um exercício físico, você vai começar hoje, a partir de hoje, a buscar mais de Deus. E você vai entender que não é só sobre o seu ego, não é só sobre uma vaidade, não é só sobre uma estética, mas sim buscar um relacionamento com Deus, buscar uma intimidade com Deus, praticando uma atividade física, praticando um exercício físico, estando em jejum. Vocês entenderam essa aula hoje? Gente, cara, foi um prazer enorme essa semana estar com vocês. Amanhã vai ser a última aula, a gente vai trazer uma revisão sobre essas aulas que a gente teve durante essa semana. Cara, vai ficar salva essa live aqui por alguns dias, então se você acha que alguém precisa ser encontrado por essa palavra, pega o aviãozinho aqui, compartilha com essa pessoa, porque ela precisa ser encontrada. Eu espero que você nessa semana tenha sido encontrado com o amor de Cristo, com a graça dele. Se você está aqui nessa aula hoje, quem Deus preparou para estar, então se você escutou essa aula hoje, essa aula foi para você. Então, se você ainda acha, que tem alguém da sua família, algum parente, algum amigo que precisa assistir essa aula, aproveita que essa aula vai ficar salva por alguns dias, pega o aviãozinho aqui, ó, no cantinho aqui do seu teclado e já envia já para a galera aí que você acha que pode ser encontrado com essa aula. Lembre-se, você não é nada, você está, e a partir do momento que eu estou, eu posso mudar e posso buscar a transformação. Gente, beijo, você é lindo, você é maravilhoso, você é magnífico, que Deus te abençoe, que você possa ter se encontrado pela graça de Deus e pelo amor incondicional do